Naquela noite fria, o vento soprava forte, agitando as folhas secas na calçada. Bispo Bruno Leonardo caminhava devagar, refletindo sobre sua missão de levar a palavra de Deus e ajudar os necessitados. A rua estava quase deserta, com poucas luzes iluminando o caminho. Ao se aproximar de uma pequena praça, sentiu um arrepio inexplicável e parou, observando ao redor. Foi então que, em meio à penumbra, notou uma pequena silhueta encolhida perto de um banco. Seu coração acelerou ao perceber que era uma criança sozinha. O menino estava sentado no chão, com os joelhos dobrados e os braços finos envolvendo as pernas, como se quisesse desaparecer. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, e ele não usava sapatos. Seus pés descalços estavam cobertos de poeira e pequenas feridas. Mas o que mais chamou a atenção do bispo foram os olhos do garoto. Um olhar perdido, carregado de medo e tristeza. "Filho, está tudo bem?" perguntou o bispo Bruno com voz suave, tentando não assustá-lo. O menino não respondeu, apenas se encolheu ainda mais, desviando o olhar. O bispo se abaixou lentamente, ficando na altura dele. "Você está sozinho? Onde estão seus pais?" "Nada, apenas silêncio." A noite estava ficando mais fria, e o vento fazia o menino tremer. Bispo Bruno tirou seu próprio casaco e colocou sobre os ombros da criança. O garoto ergueu os olhos por um breve momento, surpreso com o gesto, mas rapidamente voltou a baixar a cabeça. A mente do bispo começou a se encher de perguntas. Quem era aquele menino? Como havia parado ali? Teria sido abandonado ou estaria perdido? E por que não falava nada? Ele sabia que não podia simplesmente ir embora e deixar aquele menino ali, mas como convencê-lo a aceitar ajuda? "Você deve estar com fome, não é?" perguntou, tentando uma abordagem diferente. O garoto hesitou por um instante, mas então fez um pequeno movimento com a cabeça, quase imperceptível. Foi o suficiente para o bispo entender que precisava agir. "Vamos sair daqui, eu vou te ajudar", disse, mas antes de continuar essa história e revelar tudo o que aconteceu com essa criança, quero pedir algo muito importante. Se você chegou até aqui, isso significa que essa história já tocou seu coração de alguma forma. E para que mais pessoas sejam alcançadas por mensagens como essa, eu preciso da sua ajuda. Então, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Isso é muito importante para que esse trabalho continue e para que histórias como essa possam ser contadas para mais pessoas. Voltando à história, o menino hesitou, mas algo nos olhos do bispo parecia transmitir segurança. Seria a primeira vez em muito tempo que alguém olhava para ele com verdadeiro cuidado. O que será que aconteceu depois? Como essa história vai se desenrolar? O menino permaneceu em silêncio, mas seus olhos denunciavam um misto de medo e esperança. Ele não se movia, como se ainda estivesse decidindo se confiaria naquele homem desconhecido. Bispo Bruno, por outro lado, sentia seu coração acelerado. Algo dentro dele dizia que não poderia simplesmente ir embora e deixar aquela criança ali, mas como convencê-lo a aceitar ajuda? A praça estava deserta, a única luz vinha de um poste distante, criando sombras que tornavam a cena ainda mais melancólica. O frio da noite era cortante, e o bispo percebeu que o garoto tremia. "Filho, meu nome é Bruno", disse, mantendo a voz calma e acolhedora. "Eu sei que você está assustado, mas prometo que só quero te ajudar." O menino ergueu os olhos por um breve instante, apenas para desviar novamente. Ele parecia lutar consigo mesmo, como se sua mente dissesse para fugir, mas seu coração quisesse acreditar. Alguém finalmente se importava com ele. O bispo suspirou e olhou ao redor. A cidade já dormia, e aquele menino estava ali, completamente sozinho. Onde estavam seus pais?
Alguém estaria à sua procura, ou ele havia sido abandonado de propósito? Você tem algum lugar para voltar? Tentou novamente. O silêncio do garoto foi uma resposta mais forte do que qualquer palavra. O bispo sabia que precisava agir rápido. Não podia deixá-lo ali, mas também não queria assustá-lo. Com um gesto cuidadoso, puxou um pedaço de pão de sua bolsa e estendeu para o menino. Aqui, coma um pouco. Você deve estar com fome. Dessa vez, os olhos do garoto brilharam por um segundo. Ele olhou para o pão, depois para o bispo, como se tentasse decidir se aquilo era uma armadilha. Mas seu estômago venceu a batalha. Devagar, ele esticou a mão suja e agarrou o pedaço de pão, levando-o à boca e mastigando com tanta rapidez que parecia que não comia havia dias. Tem mais, se quiser, disse o bispo, tirando outro pedaço da bolsa. O menino pegou, ainda desconfiado, mas dessa vez seus olhos ficaram fixos no bispo por um pouco mais de tempo, como se pela primeira vez estivesse considerando confiar nele. Você quer vir comigo? Perguntou o bispo com a voz serena. O menino parou de mastigar e o encarou, surpreso com a pergunta direta. Parecia que ninguém nunca havia lhe dado uma escolha antes. Por longos segundos, o silêncio reinou, apenas o vento fazia barulho ao sacudir as árvores. Então, o menino fez um pequeno aceno com a cabeça. O bispo sorriu com alívio. Vamos sair daqui, vou te levar para um lugar seguro. Sem soltar o pedaço de pão, o garoto se levantou devagar. Suas pernas estavam fracas, talvez pelo tempo que passou sem comer direito. O bispo percebeu isso e, sem hesitar, segurou sua mão com firmeza. Naquele momento, algo mudou. O menino não recuou, não puxou a mão. Apenas apertou levemente os dedos do bispo, como se finalmente tivesse encontrado uma âncora no meio do caos que era sua vida. O bispo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que aquele instante mudaria tudo, mas mal poderia imaginar o que ainda estava por vir. E você? O que acha que aconteceu depois? Quem era essa criança? Qual era a sua história? O caminho até o abrigo improvisado foi silencioso. O menino andava ao lado do bispo, ainda segurando sua mão, mas seus olhos continuavam baixos, evitando qualquer contato visual. Cada passo que davam parecia um pequeno avanço na confiança, mas Bispo Bruno sabia que ainda havia muito a ser conquistado. Quando chegaram ao local, uma pequena sala onde algumas doações eram armazenadas para ajudar os necessitados, o bispo abriu a porta e guiou o menino para dentro. Lá dentro havia um cobertor limpo, um pequeno prato de comida quente e um copo de leite. Você pode se sentar aqui, disse o bispo, apontando para uma cadeira simples, mas confortável. O menino hesitou por um segundo, depois sentou-se lentamente. Seu olhar continuava desconfiado, mas quando sentiu o cheiro da comida, seus olhos brilharam por um breve instante. O bispo sentou-se à frente dele e observou enquanto ele pegava a colher com a mão trêmula e começava a comer, primeiro devagar, como se estivesse testando se aquilo era real, depois com mais velocidade, como se temesse que a comida desaparecesse. Devagar, filho, tem bastante. Você pode comer com calma, disse o bispo. O menino parou por um instante e olhou para o bispo pela primeira vez, seus olhos encontrando os dele diretamente. E foi naquele olhar que o bispo viu algo que nunca esqueceria: um medo profundo misturado com uma tristeza esmagadora. Há quanto tempo você está na rua? Perguntou Bruno com a voz gentil. O menino abaixou a cabeça de novo, mas então, em uma voz quase inaudível, sussurrou: alguns dias. O bispo sentiu um aperto no peito. E antes disso, onde você morava? O menino não respondeu de imediato. Ele apenas segurou a colher com mais força, seus pequenos dedos ficando brancos pelo aperto. Quando finalmente falou, sua voz saiu trêmula. Eu tinha uma casa,
mas ele me deixou lá e não voltou. O coração do bispo disparou. Quem deixou você? O menino mordeu o lábio, segurando as lágrimas. Meu pai. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bispo Bruno sentiu um arrepio na espinha. Já havia ouvido muitas histórias tristes, mas aquela era diferente. O menino havia sido abandonado pelo próprio pai. E sua mãe? Perguntou com cuidado. O menino piscou algumas vezes, como se estivesse tentando segurar o choro, então apenas balançou a cabeça lentamente. Ela foi embora faz tempo, sussurrou. Bispo Bruno sentiu um nó na garganta. O menino não precisava dizer mais nada para que ele entendesse o peso de sua dor. Havia sido abandonado 2 vezes, primeiro pela mãe, depois pelo pai. Que tipo de sofrimento uma criança teria que enfrentar para acabar completamente sozinha no mundo? O silêncio na sala era pesado. O bispo observava cada detalhe, os pequenos ombros do garoto encolhidos, como se quisesse desaparecer. As mãos trêmulas segurando a colher, os olhos vermelhos de cansaço e tristeza. Você se lembra do dia em que seu pai foi embora? Perguntou com a voz mais gentil possível. O menino respirou fundo e, com a voz fraca, começou a falar. Ele me disse que ia voltar, disse que só ia sair um pouquinho e que eu devia esperar, mas eu esperei e ele nunca voltou. O bispo fechou os olhos por um instante. Ele conseguia imaginar a cena. Um garotinho sentado na porta de casa, esperando ansiosamente o pai voltar, os minutos virando horas, as horas virando dias, e então a certeza terrível de que ele não voltaria mais. E depois? Insistiu o bispo, tentando entender tudo. O menino mexeu no pedaço de pão que ainda segurava, sem coragem de olhar para o bispo. Eu fiquei em casa por um tempo, mas não tinha mais comida. Fiquei com medo de dormir sozinho, então saí, comecei a andar. Achei que talvez pudesse encontrá-lo, mas... Ele parou, respirou fundo e murmurou. Ele nunca mais apareceu. Bispo Bruno sentiu o peito apertar. Aquele menino não era apenas um órfão. Ele era uma criança traída por quem deveria protegê-lo. O bispo se levantou devagar e pegou um cobertor, levando-o até o menino. Você não precisa mais ter medo, disse, colocando o cobertor sobre os ombros da criança. O menino olhou para ele, surpreso. Não estava acostumado com gentileza, não sabia o que significava ser cuidado. Você não está mais sozinho, garantiu o bispo. Os olhos do menino brilharam com algo que o bispo não tinha visto antes. Uma centelha de esperança. Aquela seria a primeira noite em muito tempo que ele dormiria em um lugar seguro. Mas essa história estava longe de acabar. O que será que vai acontecer agora? Será que essa criança encontrará uma nova família? Será que finalmente poderá recomeçar? A noite avançava silenciosa, e o menino, ainda envolto no cobertor quente que Bruno lhe oferecerá, observava o ambiente ao seu redor. O abrigo era simples, mas aconchegante. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava tremendo de frio nem com medo de dormir e ser acordado por estranhos o enxotando das calçadas. O bispo sentou-se ao seu lado, percebendo que, mesmo com o corpo aquecido, o coração do menino ainda carregava um frio difícil de dissipar. O tempo havia ensinado a ele que confiar em alguém significava muitas vezes se machucar depois. Mas agora, talvez, algo estivesse começando a mudar. Você gosta de histórias? Perguntou o bispo, quebrando o silêncio. O menino, ainda desconfiado, olhou para ele e deu um pequeno aceno com a cabeça. Eu vou te contar uma, continuou o bispo, sorrindo. Uma história de alguém que achou que estava completamente sozinho, mas descobriu que nunca foi esquecido. O menino pareceu interessado, ajustando o cobertor sobre os ombros. Era uma vez um garoto que pensava que ninguém se importava com ele. Ele andava sozinho, sempre escondido, achando que, se ficasse invisível, talvez doesse menos.
Mas um dia, quando ele menos esperava, apareceu alguém que mostrou a ele que o amor verdadeiro não abandona ninguém. À medida que o bispo falava, os olhos do menino ficaram fixos nele. Pela primeira vez, sua expressão parecia menos tensa, menos carregada de medo. E esse menino descobriu que, mesmo quando achamos que estamos sozinhos, Deus sempre coloca pessoas certas em nosso caminho, concluiu o bispo. Um silêncio se seguiu. O menino olhava para o bispo como se estivesse tentando entender algo maior do que suas próprias dores. E então, quase imperceptível, algo incrível aconteceu. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Bispo Bruno sentiu um arrepio. Era a primeira vez que via aquela criança esboçar qualquer sinal de alegria. Você não está sozinho, filho, disse o bispo, colocando a mão sobre o ombro do menino. Eu estou aqui, e Deus também. O garoto abaixou o olhar, segurando o cobertor com força, mas o sorriso tímido permaneceu ali. O bispo sabia que aquela jornada ainda estava só começando. Havia muito a ser curado, muitas feridas a serem tratadas, mas naquele momento ele viu algo que fez tudo valer a pena: esperança. E agora, eu quero pedir algo especial para você que está acompanhando essa história. Se esse relato já tocou seu coração até aqui, eu preciso da sua ajuda. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Isso é fundamental para que mais pessoas sejam alcançadas por mensagens como essa e continue comigo, porque a história desse menino está apenas começando. O que será que o futuro reserva para ele? Nos próximos momentos, segredos serão revelados, e algo inesperado está prestes a acontecer. Naquela noite, o menino dormiu profundamente pela primeira vez em muito tempo, coberto pelo cobertor macio e sentindo-se seguro ao lado de Bispo Bruno. Seu pequeno corpo, antes tenso e desconfiado, finalmente relaxou. O bispo, sentado próximo, observava sua respiração tranquila e silenciosa. Ele sabia que aquela criança havia passado por muito mais do que conseguia expressar. Na manhã seguinte, o cheiro de pão fresco e café quente preencheu o abrigo. O bispo preparava um café da manhã simples, mas nutritivo, enquanto o menino despertava devagar, ainda sonolento. Ele esfregou os olhos e olhou ao redor, parecendo confuso, como se seu corpo estivesse acostumado a acordar em lugares frios e desconfortáveis. Bom dia, campeão, disse o bispo com um sorriso gentil. Dormiu bem? O menino não respondeu de imediato, mas balançou a cabeça afirmativamente. Venha, tem comida quentinha para você. Com passos hesitantes, ele se aproximou da mesa e se sentou, ainda desconfiado. Olhou para a comida como se aquilo fosse um presente raro, pegou um pedaço de pão e começou a comer devagar, como se temesse que fosse tirado dele a qualquer momento. Você gosta de leite? Perguntou o bispo, estendendo uma caneca. O menino pegou o copo com as duas mãos, bebeu em pequenos goles, sentindo o calor do líquido percorrer seu corpo. Foi então que, de repente, Bruno teve uma ideia. Ele precisava saber mais sobre o passado do garoto. Filho, você lembra o nome do lugar onde morava? O menino hesitou, engoliu o pedaço de pão devagar e depois murmurou algo quase inaudível. Uma rua com muitas casas azuis e uma padaria na esquina. O bispo franziu a testa. Essa informação era vaga, mas já era um começo. Ele decidiu que precisava investigar. E seu nome completo? Você lembra? O menino olhou para ele por um longo tempo, como se estivesse tentando decidir se podia confiar completamente. Então, respirou fundo e disse: João Gabriel. O bispo sentiu um arrepio. Finalmente, uma pista concreta. Depois que o menino terminou o café da manhã, Bispo Bruno pegou o celular e começou a buscar informações sobre desaparecimentos. Será que alguém estaria à procura de João Gabriel? Será que existia alguma notícia sobre ele?
Então, algo inesperado aconteceu. Ao digitar o nome do menino junto com palavras-chave como desaparecido e busca, uma notícia apareceu na tela. O bispo arregalou os olhos ao ver uma manchete antiga, mas ainda ativa. Menino de 7 anos desaparece após ser deixado sozinho em casa. Familiares ainda procuram por respostas. O coração do bispo disparou. A foto na matéria era de um menino mais limpo, com roupas melhores, mas os olhos eram os mesmos. João Gabriel não era apenas um menino abandonado. Ele tinha uma história muito maior do que imaginava. E agora, o que fazer? Como contar a verdade para ele? Quem estaria procurando por ele? Algo estava prestes a mudar drasticamente. O bispo ficou imóvel, encarando a tela do celular. A notícia era clara. João Gabriel tinha uma família. Mas onde estavam essas pessoas agora? Se ainda procuravam por ele, porque ele estava sozinho na rua. Tantos dias, ele respirou fundo. Precisava agir com cautela, não queria assustar o menino nem criar falsas esperanças. João, por sua vez, olhava para o bispo com certa curiosidade. Ele percebeu que algo havia mudado no semblante de Bruno. O que foi? Perguntou, franzindo a testa. O bispo sorriu, tentando não demonstrar sua inquietação. Nada, filho, só estava pensando. Você se lembra de alguém além do seu pai? Algum outro parente? O menino hesitou. Seus olhos, que há pouco tempo começavam a se encher de confiança, agora pareciam confusos. Minha avó, disse depois de um longo silêncio. Mas faz tempo, eu não sei onde ela está. Bruno sentiu um aperto no peito. Você gostava dela? João assentiu. Ela sempre fazia pão doce para mim. Mas um dia ela parou de vir me ver. Meu pai disse que ela não podia mais me ver. O bispo fechou os olhos por um instante. Aquilo explicava muita coisa. Se a avó do menino ainda estivesse viva, talvez fosse ela quem estava procurando por ele. João, você quer que a gente tente encontrá-la? O menino ficou em silêncio. O medo ainda estava ali, misturado com a esperança. E se ela não quiser me ver? Murmurou. O bispo se abaixou na frente dele e segurou suas pequenas mãos. Se ela te amava, ela nunca teria desistido de você. João piscou algumas vezes, como se estivesse lutando contra as emoções, então lentamente balançou a cabeça. Tá bom. Bruno pegou o celular novamente e começou a ler a matéria com mais atenção. Lá estava o nome da avó. Dona Marlene, 67 anos. Ele digitou o nome nas buscas. Seu coração batia acelerado. Então, algo inesperado apareceu. Uma postagem recente, de apenas 2 dias atrás. Procura-se João Gabriel. Se alguém tiver informações, por favor, entre em contato. Ele é meu neto, nunca desisti dele. O bispo sentiu um arrepio. A avó estava viva e ainda o procurava. Agora, ele precisava tomar a decisão certa. Como contaria isso ao menino? Como garantir que ele não se decepcionasse? Algo dizia a Bruno que essa história ainda guardava grandes reviravoltas. E você, o que acha que vai acontecer agora? O bispo sentia o peso da decisão sobre seus ombros. Ele olhou para o menino, que agora estava mais calmo, mas ainda com a expressão de alguém que carrega um grande fardo. João Gabriel, com seus olhos imensos e profundos, parecia não entender completamente a magnitude do que acabará de ser descoberto, mas havia uma centelha de esperança ali. Uma chama que ele ainda tentava esconder. Bruno sentou-se ao lado do menino, olhando com carinho. João, eu encontrei algo muito importante sobre você, algo que pode mudar tudo. Começou ele com uma voz suave, tentando quebrar a tensão que sentia no ar. Lembra da sua avó, Dona Marlene? O menino olhou para ele, confuso, e depois assentiu lentamente.
Ela ainda está procurando por você. Eu encontrei uma postagem dela na internet. Ela nunca desistiu de você, João. Nunca. Os olhos de João Gabriel se arregalaram. Ele parecia não acreditar no que ouvia. Você está falando sério? Sua voz tremia. O bispo pegou as mãos do menino nas suas, segurando-as com firmeza. Ele podia sentir a ansiedade de João se misturando com a esperança e sabia que esse momento era crucial. Sim, filho. Ela ainda te ama e está buscando por você. E o melhor de tudo é que ela quer te ver de novo. João olhou para o bispo com um olhar carregado de dúvidas, emoções conflitantes. O medo de ser rejeitado, a dor de ter sido abandonado, estavam ainda ali. Mas também havia algo mais. Uma vontade silenciosa de acreditar que, finalmente, algo bom poderia acontecer em sua vida. O que a gente faz agora? Perguntou ele com uma expressão tímida. Bruno sorriu suavemente e levantou-se, pegando seu celular mais uma vez. Ele tocou na tela e, com o dedo, selecionou o número de contato que estava na postagem de Dona Marlene. Agora, filho, vamos ligar para ela e, se você quiser, vamos juntos para que você saiba que não está sozinho nesse momento. O coração de João batia rápido. Ele não sabia o que esperar, mas havia uma sensação de calor e proteção que o envolvia quando estava com Bruno. Era como se, de alguma forma, ele tivesse encontrado alguém que realmente se importava com ele. O bispo discou o número enquanto o telefone tocava. A atenção no ambiente aumentava. João olhava fixamente para o celular, como se tentasse ler a resposta que estava prestes a vir de algum lugar profundo de seu coração. E então, a voz de uma mulher mais velha soou do outro lado da linha. Alô? Bruno engoliu em seco. O momento finalmente havia chegado. Dona Marlene? Perguntou ele com a voz firme, mas cheia de gentileza. Eu sou o bispo Bruno. Eu tenho uma criança aqui comigo. Eu acredito que ele é seu neto, João Gabriel. Do outro lado da linha, um choro abafado foi ouvido. Dona Marlene começou a chorar, mas suas palavras foram claras. Eu nunca desisti dele. Ele é tudo para mim. Onde ele está? Por favor, me diga onde ele está. João ficou em silêncio, seus olhos fixos no celular, absorvendo cada palavra. Ele não podia acreditar. A mulher que ele mais amava e que ele pensava ter perdido para sempre estava finalmente de volta em sua vida. Ele está aqui comigo. Eu vou levá-lo até você, Dona Marlene, disse o bispo com confiança. Ele está em segurança, e nós vamos juntos até sua casa. Dona Marlene, chorando de alívio, respondeu com uma voz trêmula, mas cheia de gratidão. Obrigada, obrigada. Eu nunca soube se ele ainda estava vivo, se alguém o tinha encontrado. Eu pensei que havia perdido tudo. O bispo colocou o celular no modo viva voz para que João pudesse ouvir a conversa. Ele estava atônito, os olhos brilhando com uma mistura de incredulidade e esperança. Dona Marlene, nós vamos te encontrar, disse Bruno com um tom firme. Vamos unir vocês de novo. E João, você está indo para casa. A criança, com os olhos marejados, olhou para o bispo pela primeira vez. O sorriso que surgiu em seu rosto não foi tímido, mas cheio de gratidão. Era como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. O bispo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que aquele instante mudaria tudo, mas mal poderia imaginar o que ainda estava por vir. E você, o que acha que aconteceu depois? Quem era essa criança? Qual era a sua história? O caminho até a casa de Dona Marlene parecia uma eternidade. Cada quilômetro percorrido, cada segundo que passava, João Gabriel olhava pela janela do carro com uma mistura de nervosismo e esperança. As ruas, as casas,
Os estabelecimentos pareciam tão familiares e, ao mesmo tempo, distantes, como se sua memória tentasse lembrar o que lhe pertencia. O bispo Bruno, sentado ao seu lado, percebia o silêncio inquieto do menino e tentava acalmá-lo com palavras suaves. Vai dar tudo certo, filho. Ela está esperando por você, e você vai sentir o calor do amor que sempre foi seu. João não respondeu, mas apertou com mais força as mãos que estavam sobre seu colo. O que ele mais temia era que, ao chegar, tudo fosse um sonho, que Dona Marlene, aquela mulher que ele lembrava apenas através de fragmentos, memórias distorcidas, não fosse a pessoa que ele ansiava encontrar. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro dele. Uma confiança que ele não conseguia explicar, que dizia que ele estava no caminho certo. Finalmente, o carro parou diante de uma casa simples, mas acolhedora. O jardim bem cuidado, as cortinas brancas nas janelas. Tudo parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, tão distante. O bispo olhou para João e sorriu. Estamos aqui, João. Você está em casa agora. João olhou para ele, seus olhos brilhando com emoção. Ele respirou fundo e, com as pernas trêmulas, saiu do carro. Ao dar o primeiro passo em direção à porta, sentiu uma onda de calor percorrendo seu corpo. Era como se o mundo tivesse desacelerado por um momento, e o único som que ele ouvia era o seu coração batendo forte. Ele tocou a campainha com as mãos tremendo. Poucos segundos depois, a porta se abriu, e ali estava ela, Dona Marlene. Seus cabelos prateados, seu rosto marcado pelo tempo, mas os olhos eram exatamente como ele lembrava. O olhar materno, profundo, cheio de amor e ternura. Ela não disse uma palavra, apenas abriu os braços e o recebeu em um abraço apertado e reconfortante. João, sem resistir, se jogou em seus braços, chorando copiosamente. Ele sentia o calor do corpo dela, o cheiro familiar de sua pele, e finalmente, após tanto tempo, sentiu que estava em casa. Eu nunca te esqueci, meu anjo, sussurrou Dona Marlene com a voz embargada. Eu te procurei todos os dias da minha vida. Eu sabia que um dia te encontraria. O bispo Bruno, observando a cena com os olhos marejados, sabia que aquele momento era o fim de uma jornada, mas também o começo de uma nova vida para João Gabriel. O menino não estava mais perdido. Ele havia sido encontrado por sua avó, pelo amor que nunca se apagou e pelo cuidado que finalmente o resgatava. Dona Marlene acariciou o cabelo do menino, afastando as lágrimas dele com as mãos trêmulas, mas sorrindo com o coração cheio de gratidão. Você nunca mais vai ficar sozinho. Eu prometo, meu querido, que nunca mais vou te deixar. O bispo Bruno sorriu ao ver a cena. Ele sabia que Deus tinha um plano para aquele menino. Ele estava agora em um lar, cercado por amor, e havia reencontrado sua família. O que muitos achariam impossível, e nesse momento ele olhou para a câmera do celular como se estivesse falando diretamente com você que acompanhou essa história até aqui. Se essa história tocou seu coração, se ela lhe trouxe esperança e fé, eu quero pedir que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque histórias como essa merecem ser espalhadas, e a luz do amor de Deus precisa alcançar cada canto. Com o sorriso de João, com o abraço apertado de Dona Marlene, com a paz no coração de Bruno, o capítulo de uma vida perdida e reencontrada chegava ao fim, mas a jornada do amor e da fé, essa nunca tem fim. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar, porque cada gesto de carinho faz a diferença na vida de alguém. Deus abençoe a todos, e até a próxima história.